Muito boa noite, meus irmãos. Desejamos uma noite gloriosa, com muita paz, muita harmonia, muita felicidade nos seus corações e que a gente possa refletir sobre esses temas, que a gente saia daqui com uma luz no coração, esperança, né? Por que estamos nesse mundo, por que viemos aqui e que a gente consiga realmente entender todos esses ensinamentos, né? Que os Espíritos vieram trazer, que Kardec trouxe à luz do conhecimento do mundo. Então hoje nós vamos abordar sobre o tema o verdadeiro espírita, que nada mais é que o verdadeiro cristão, né? Há quem pense que o Espiritismo não divulga o cristianismo, mas quem é espírita, que mergulha, né, nas lições espíritas, sabe que o espírita é muito mais cristão que muita gente, se a gente viver realmente aquilo que os ensinamentos nos trazem, né? O que as literaturas nos ensinam e o que o Evangelho de Jesus nos trouxe, a qual é a nossa maior pregação. Aos espíritas simpatizantes, aos espíritas trabalhadores, aqueles que entraram pela dor ou pelo amor, e aos espíritas convictos, aqueles tipo Chico Xavier, que realmente viveram o espiritismo na sua íntegra, a qual é muito difícil. Nossa tarefa nesse planeta não é apenas ser religiosos, mas é absorver essa energia cósmica, a qual muitos avatares e muitos pensadores, e um dos maiores deles foi o Cristo, Jesus, que é absorver essa energia do amor, da troca, da caridade, da humanidade, para que a gente tenha um com os outros e conosco também. Porque quando nós mergulhamos nas religiões, quando estamos nas filosofias, estamos ali para absorver algo. Dificilmente alguém entra na porta de uma religião por simpatia. A maioria das vezes se entra pela dor ou pela angústia, pela perturbação. E ali, essa doutrina que nos cativa, que nos eleva, nos acolhe. E muitas vezes nos tornamos de simpatizantes a colaboradores. E esses graus de espíritas vão subindo lentamente para se tornar um bom espírita, que compreende o que realmente estamos fazendo aqui. Nas lições, né? Nas obras principalmente. Nas ações, porque o Espiritismo nos pede, nos convida naturalmente à ação, a mão na massa, para trabalhar em prol da humanidade. É para isso que existe o Espiritismo. Ele não é uma mera filosofia. Kardec nos classificou que o Espiritismo é baseado em 3 pilares, que é ciência, filosofia e religião. Nós não podemos perder esses 3 pilares. Esses 3 pilares são importantes. Então nós temos o lado religioso, temos o lado científico e temos o lado filosófico, que é importante para nós. Esses 3 pilares é o que fazem toda a obra do Espiritismo. Quando nós compreendemos, quando entendemos realmente as lições a qual nós estamos mergulhados. E por isso que é importante, quando nós adentramos numa religião, entramos, né, e começamos a nos simpatizar e queremos colaborar com essa religião, entender essa religião, entender essa filosofia, esse processo, para que a gente se torne, com certeza, bons trabalhadores, bons colaboradores, para a obra. E essa obra é divina. Toda a religião é santa nas intenções, como diz o nosso querido Emmanuel, né? Mas a doutrina explica
entre o destino e a dor, muitas mazelas. Nós temos explicações dentro do Espiritismo, a qual poucas religiões têm. Espírita, na nomenclatura, é todo aquele que acredita na comunicação dos espíritos, na sobrevivência das inteligências fora do corpo. Muitas religiões acreditam na existência e da preexistência da alma, do espírito em si. Mas nós aprofundamos muito mais isso. Nós acreditamos na multiplicidade de vida, que é a chave da reencarnação, a qual nos explica a maioria dos problemas que enfrentamos no planeta, no agora, no já, dentro da nossa família, os nossos deveres, a qual viemos aqui e muitas vezes não entendemos porque enfrentamos essas mazelas e esses problemas. O que não define um verdadeiro espírita? Eu coloquei nessa lâmina. Títulos ou cargos. Não importa se eu sou presidente de uma instituição, se eu sou PhD do espiritismo, isso não importa. Não é isso que é levado em consideração. Quantidade de livros que eu li também não vai ser levado em conta. Isso vai nos ajudar, com certeza. Discurso bonito sem prática. Então, eu saber toda a obra do Kardec, conhecer toda a literatura, não vai me tornar bom ou mal. Mas se eu compreendi essa lição, se eu entendi essa proposta, eu posso me tornar melhor. Porque o Espiritismo nos convida para a nossa autorreflexão diariamente. Não é através de ler o Livro dos Espíritos de cabo a rabo, depois voltar e reler e reestudar, que isso vai nos tornar melhor ou pior. Eu conheço pessoas que nunca leram uma linha e são mais espíritas do que eu. Eu conheço ateus que são melhores do que qualquer um de nós. É isso que o Espiritismo nos pede. A reflexão do Espiritismo que Kardec nos trouxe pela lição dos Espíritos é que nós temos que ser bons por excelência. Não para mostrar para alguém, não para ser o melhor, não para ser o mais caridoso, mas porque a gente tem que trazer isso na essência. E isso não está nas literaturas. A literatura nos abre a chave do conhecimento. É assim que funciona. Nos ajuda demais. Temos que ler, temos que mergulhar, temos que aprender. Mas não é subsídio para nos tornar o melhor espírito, o melhor religioso, o melhor cristão, como nos pede Kardec. Foi isso que o Kardec trouxe, quando ele codificou o Espiritismo, através das belas mensagens dos Espíritos. E foi um trabalho imenso, e que trouxe ali explicações que nós já tínhamos de outras literaturas, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a vinda de Jesus, nós temos. E muitos de nós religiosos e líderes religiosos pegam essas máximas e a transformam muitas vezes naquilo que é adequado para o seu meio. Como se a gente pudesse manipular o universo e fazer com que o universo girasse a nosso favor. O universo vai girar em torno de si mesmo, porque ele é a essência divina. Nós fizemos parte disso. Veja que o planeta Terra, dentro da nossa galáxia de 10, 12, não sei quantos agora tem, agora que descobriram mais uns 2 aí, se disser que o planeta Terra é um grão de areia, nós estamos equivocados, porque o grão de areia é muito grande. Não tem como, é muito menos que um grão de areia. Eu estou falando do planeta Terra. Então imagina o que é nós. Nós somos muito menos do que um grão de areia. E às vezes nos tornamos tão grandes, achamos que somos tão a mais do que somos. Isto é o caractere do verdadeiro espírita. É aquele que não se exalta, mas que compreende que tem as suas deficiências e que precisa essas deficiências melhorar, para que se torne melhor, não para si, mas para um todo. E é assim que se faz uma sociedade sadia, honesta, boa, que consiga progredir a sua nação. A definição clara de Kardec
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Vejam, é claro, é aquele espírita que precisa olhar para dentro das suas deficiências e tentar melhorar. Mas todos nós temos defeitos. E nós não vamos sair dessa encarnação aqui perfeitos. Nós vamos sair dessa encarnação com muitos defeitos que entramos. Mas se a gente conseguir eliminar alguns deles, nós vamos estar ganhando muita coisa. Então, aquele que se esforça e emprega para dominar suas más tendências, ele realmente está entendendo a proposta. Autorreflexão. Autodomínio das suas tendências más, a qual nós nascemos já assim. Por isso estamos aqui. Quem estuda o Espiritismo, se aprofunda um pouco mais, sabe que estamos aqui muitas vezes em resgate. Estamos vivendo num mundo de expiação e prova ainda, apontando para um mundo de regeneração. E não se ilude que achar que o mundo de regeneração vai ter só espíritos bons e perfeitos aqui, porque não. Ele vai levar ainda algumas centenas de anos até ter espíritos que estejam mais adequados com a atmosfera da Terra, com a psicosfera do que aqui está andando. Hoje ainda temos corrupção, maldade, né? Muitas coisas erradas que a gente não gostaria de ver, mas que a maioria estão tentando se livrar dessas tendências erradas. O Espiritismo é claro quando vem com as definições e nos pede transformação diária. Transformação moral no cotidiano. Vejam esse slide. Paciência nas provas. Bom, é uma das coisas mais difíceis que nós podemos enfrentar. Porque quando a gente está num seio familiar, que nós enfrentamos problemas com a nossa família, com aquele ente que nos causa diversos problemas, e nós não temos como extirpar ele da nossa vida, porque Deus nos colocou ali justamente para o reajuste. Nós temos que ter paciência com essa prova. Porque a paciência vai nos causar um conforto melhor. Vai amenizar o sofrimento a qual nós estamos enfrentando. E vai melhorar a nossa qualidade para ultrapassar essa prova. Humildade nas relações. Muitas vezes nós não temos humildade nas relações. Aquele que nos ofende, a gente às vezes não compreende por que ele nos ofendeu. Nós não somos humildes ao ponto de tentar entender o outro, o que ele passa. Mas nós, muitas vezes, atiramos a outra pedra que é essa. Então, essa humildade nas relações é extremamente importante para que a gente consiga conviver com essas provas e com esses percalços que nós passamos na vida. Perdão como libertação. O perdão é um dos sentimentos mais nobres que eu acho que a gente quando consegue adquirir, nos faz bem. Porque o perdão, muitas vezes a gente acha que fez um favor ao outro, né? Eu perdoei ele. Não, esse é para nós. O perdão é só para nós. O outro já se resolveu. Se ele fez, você não fez, é com ele. Ele vai se ver com ele mesmo, com a consciência dele. Mas quem perdoa se liberta dessa dor. Quem perdoa quebra esses grilhões. E para ele não tem mais problema. Acabou o problema. Agora, nós guardamos mágoas, ressentimentos das pessoas que convivem conosco. Dizemos que perdoamos, mas da boca para fora, muitas vezes não conseguimos perdoar. Porque está em nós. Somos humanos, somos imperfeitos. Estamos nessa relação de imperfeição. E está tudo certo. Mas, voltando ao nosso tema do verdadeiro espírita, que ele nos pede essa autorreflexão. E se nós conseguir perdoar mais, né? Amar mais, né? Ser mais tolerante, com certeza nós teremos benefícios enormes na nossa vida. Caridade moral e material. Todas as religiões que eu conheço, basicamente, fazem caridade. Todas elas. Dão pão para quem tem fome, né?
dão a água para quem tem sede, dão a roupa para quem está nu. Essa caridade é a mais fácil de fazer. E é a mais simples, a mais tranquila. Até o pobrezinho consegue fazer. Quem não tem lá um quilo de arroz sobrando na sua despensa para dar? É muito fácil. Mas tem a caridade moral. Essa que muitas vezes está dentro do nosso lar. Essa que nós precisamos exercitar na nossa consciência, que a caridade moral é muito mais importante que a caridade material. Não que não tenha que fazer a caridade material. Não estou aqui dizendo de maneira nenhuma que não temos que ajudar quem precisa. Mas a caridade moral, para mim, é a mais importante e a mais eficaz. Porque quando a gente abraça alguém que está no fundo do poço, que não tem mais saída, que não tem mais para onde ir, e dissemos, meu irmão, tu está comigo, tu não está sozinho. Eu estou aqui contigo, eu te apoio, não consigo te ajudar em mais nada, mas eu estou aqui. Eu pego na tua mão, nós vamos caminhar junto. Isso é caridade moral. Esta caridade moral é a mais importante. E é isso que os Espíritos nos pedem. Não era isso que Jesus pedia? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não era isso que ele pedia? Por que ele dizia isso? Se amem, se ajudem. Vocês são irmãos. Se nós somos irmãos em Cristo, como Cristo diz, porque somos a fagulha diminuta de Deus em todos os sentidos, em todos os mundos, em todos os homens, nós não vamos ser diferentes. Então nós temos que nos amar, nos segurar uns com os outros, né? Não cuidar só do nosso umbigo, só da nossa vida, só da nossa casa, mas olhar o outro. Ninguém precisa tirar nada de si, ninguém precisa trabalhar para o outro, ninguém precisa fazer isso. Mas ter um olhar diferente em relação ao outro. Essa é a caridade maior que todas as religiões deveriam abraçar e deveriam pregar mais isso. Porque é a caridade que se faz, né? Quando vocês vêm ao centro espírita, a uma casa espírita, que é acolhido, estão com problemas espirituais, ou de depressão, ou de angústia, vocês são acolhidos por uma equipe de espíritos, uma equipe de irmãos, né? Isso é a caridade moral. Aquilo que vocês estão recebendo faz com que vocês melhoram a qualidade de vida de vocês. E nós melhorando a nossa qualidade de vida, nós melhoramos automaticamente a nossa qualidade de vida material também. Porque alguém que está deprimido, angustiado, no fundo do poço, muitas vezes não consegue nem trabalhar direito, não consegue um trabalho, não consegue uma solução para os seus problemas. E às vezes é uma conversa, é um telefonema. Como é que tu está, fulano? Tu está bem? Eu sei que tu estava ruim. Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Né? E isso faz tanta diferença, tanta diferença, né? Eu vejo que Natal, assim, Natal todo mundo vira caridoso, todo mundo quer se abraçar, todo mundo quer se amar, né? E 364 dias, daí não precisa mais. Mas aquele dia do Natal é o dia mais importante da nossa vida, eu tenho que juntar a família, né? A família tem que juntar sempre. A família é para sempre, desde que a gente nasce. A gente nasce com uma missão familiar. Nós no Espiritismo, que estudamos o Espiritismo, reconhecemos que a família é o primeiro núcleo, é a primeira sociedade, a mais importante do planeta. A mais importante do planeta. Muitas vezes nós damos importância para as coisas de fora e não damos importância para as coisas de dentro. Porque esquecemos que é ali os nossos problemas. Os nossos maiores problemas estão dentro da nossa família, não fora. E quando nós aprendemos isso e vemos, conseguimos enxergar que a nossa família é a solução do nosso problema, quando a gente consegue se unir e trabalhar junto, nós temos uma qualidade de vida muito melhor, muito acima. E é justamente o que Cristo nos pediu. É isto que Jesus nos pediu. É isto que os espíritas têm que fazer na sua essência, como espíritas verdadeiros, né? O verdadeiro espírita não é o que lê mais, não é o que dá a melhor palestra, não é o que dá o melhor passe, não! É aquele que vive na sua essência o cristianismo, que é a boa nova de Jesus.
E a boa nova está ali no Evangelho, todo mundo sabe, que já leu. Quem não leu, a gente convida para ler. E tenho certeza que vocês vão encontrar muitas respostas para si. Reforma íntima, né? Processo e não evento. Autoconhecimento. Quando a gente começa a se pesquisar, a se analisar, cara, mas por que eu sou tão agressivo? Por que eu penso tanta coisa ruim? Por que eu sou assim? Eu começo a me analisar e eu começo a perceber que tem coisas que eu posso modificar. Então o autoconhecimento é a melhor autocura. Nós muitas vezes queremos a cura externa, quando a cura está interna. Ninguém consegue se curar externamente, nós só conseguimos se curar internamente. Isso é física quântica, não tem outra maneira. Nós só podemos nos curar por nós. Ninguém nos cura, ninguém. As nossas doenças todas são somatizadas, se não nessa vida, em vidas passadas. Todas, sem exceção, são somatizadas por nós, por pensamentos, palavras, obras, tudo que nós fizemos fica somatizado na nossa vida. Queremos uma vida melhor? Vamos ter uma autorreflexão de nós mesmos e tentar mudar. Vigilância constante. O orar e vigiar, o famoso orar e vigiar, né? Vigilância constante. Estou pensando mal do Geraldo. Eu sei que o Geraldo hoje veio de chinelo, não gostei. Estou pensando mal do Geraldo, mas peraí, mas por que eu estou pensando mal do Geraldo? O Geraldo é uma pessoa tão boa, faz bem para todo mundo. Autorreflexão. Volta. Quando vem um mau pensamento, bota um bom no meio, ali no caminho, sabe? Quebra aquele ciclo do pensamento ruim que a gente tem diariamente, né? A gente tem um fluxo, nós somos energéticos e vibramos numa vibração intensa, porque estamos vivos, nós somos seres vivos. E nós vibramos nessa vibração. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Então nós controlando as nossas emoções, nos autoconhecendo e orando diariamente, agradecendo o bem e o mal que nos acontece. Obrigado que eu tropecei ali e machuquei o dedo, podia ter quebrado a perna, mas eu só machuquei o dedo. Obrigado, Deus. Foi só o dedo. Foi só o dedinho. Tá bom para mim. Poderia ter quebrado a minha perna e ia ser pior, eu não ia conseguir trabalhar. Quando a gente consegue reverter o mal no bem, o bem está em nós. Porque isso é energético. Nós vibramos numa vibração a qual o nosso pensamento vibra constantemente, desde dormindo. Quando a gente quer ir para a cama e quer ficar bem, leia um bom livro, faça uma boa leitura. Não veja um programa muito agressivo, que a gente vai dormir mal. E a gente vai ter uma noite pesada. Então nós podemos começar a modificar a nossa ação diária, todos os dias, com autorreflexão, com autoconhecimento, com oração diária e agradecimento. Tudo isso facilita a nossa vibração cósmica, porque nós somos seres cósmicos. Nós viemos de Deus. Imagina que Deus vai criar um ser ruim, um ser mau, um ser cheio de doença? Claro que não. Se nós acreditamos em Deus, acreditamos que Deus é todo-poderoso, bom, onipotente, onipresente, tudo sabe, tudo vê, então ele é sádico. Para nos criar doente, nos criar aleijado? Claro que não. Isso tudo foi somatizado por nós, porque nós temos livre-arbítrio, liberdade, o bem mais precioso que Deus nos colocou na criação. Desde que a gente saiu lá do minério, do animal, do vegetal e se abrochou no homem, né? Como diz André Luiz, nós nos tornamos livres. Temos liberdade de escolha. Podemos bater em qualquer porta, tanto na boa quanto na má. Mas a colheita é obrigatória, então não adianta. Planta o que quiser, mas colhe o que tem que colher. Não vai colher aquilo que não plantou. Então, quando a gente consegue entender que os benefícios que nós recebemos são unicamente exclusividade da nossa ação, nós não jogamos mais a culpa em ninguém,
meu pai, não tem o governo, não tem mais ninguém de errado nessa situação. Só nós, que a gente pode mudar a nossa situação. Nós somos autodependentes nesse sentido espiritual. Jesus, né, é o modelo do verdadeiro espírita. Jesus era tudo, né? Jesus era espírita, era essênio, era o que vocês quiserem. Ele não tinha religião. Jesus não pegava uma religião específica. Ele veio trazer um ensinamento grandioso, que é o evangelho dele. Então, se nós seguir Jesus, se nós seguir os ensinamentos do Mestre, nós já estamos no caminho do verdadeiro Espírito. Nós já estamos num belo caminho. Ele, por ser guia e modelo, o Evangelho vivido, né? Amor como lei suprema. Mata tudo. Imagina que a pessoa que ama, ela não vai encontrar dificuldade, porque se ela amar, mesmo com as dificuldades da vida, os percalços da vida, ou alguém que possa nos prejudicar, ou possa nos fazer alguma coisa ruim, a gente vai continuar com esse amor. Abala, a gente fica balançado com os problemas, claro, mas o amor segura tudo. Porque o amor por excelência, é o sentimento mais nobre que existe no nosso planeta e em todos os outros planetas. Então, a gente vai estar muito, muito bem assessorado. Conclusão, um compromisso diário. Então, o que a gente colocou aqui? Ó? Estou me transformando? São perguntas, né? Eu posso melhorar hoje? Sabe aquela coisa só por hoje, né? Eles fazem nos grupos de apoio só por hoje, né? Pessoa que tem um problema de vício, não, só por hoje, só por hoje. Então, eu posso melhorar hoje? Eu estou me transformando, né? E aí vem aquela prece da serenidade, né? Que diz que aquilo que a gente não pode modificar, né? Coragem para modificar aquelas que eu posso, porque tem coisas que eu posso, né? E sabedoria para distinguir o que eu posso e o que eu não posso. O que eu não posso não está ao meu alcance, tudo bem. Mas o que eu posso, vamos trabalhar, o que eu conseguir mudar em mim, que eu quero melhorar. O verdadeiro espírita se constrói todos os dias. Então, isso é uma construção diária. Não é hoje, não é amanhã, eu não vou me tornar a melhor pessoa do mundo nessa encarnação, mas eu estou aqui por um propósito. Eu vim para esse planeta por um propósito. E eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir numa festa, eu posso ir num baile, eu posso festejar com a minha família, eu posso viajar, posso fazer tudo, mas conservar dentro do meu coração esses sentimentos. E olhar a humanidade de uma maneira diferente. Não olhar a humanidade e as coisas e o mundo pelo lado trevoso e ruim que a gente muitas vezes vê pela mídia e por outras coisas, mas olhar que em cada um de nós tem uma essência boa, uma essência divina. Cada ser humano, por pior que seja, por mais malfazejo que esse espírito seja, ele tem uma fagulha enorme ali dentro de bondade, porque ele é filho do mesmo Pai que nós todos somos. São nossos irmãos, todos eles. Então eu desejo para vocês que esse 2026, que esses bons espíritos que nos protegem, né? Que o anjo Ismael, que protege esse planeta e esse país, que ele nos traga muita luz, muito conhecimento cada vez mais, para que a gente se abrace, para que a gente se volte para as nossas famílias, para os nossos deveres, né? Assumidos lá antes da vinda, e realmente trabalhe em nós, porque é isso simplesmente que o Espiritismo nos pede. Bons espíritas, bons cristãos. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos, que vocês saiam daqui com o coração repleto de paz, de amor e de tranquilidade. Muito obrigado.